e falar sobre o debate mundial que está tendo sobre o assunto, né? Já que o aquecimento global está enorme, não é à toa que muitos países no hemisfério norte sofreram, ou sofrem ainda no verão por lá, com temperaturas em alguns locais de acima dos 50 graus, algo absurdo, enquanto aqui no Brasil a gente vê muitos locais com um frio extremo, um frio que a gente nunca tinha visto na nossa história. Vivemos um momento de seca, então tudo isso tem a ver com o que vai ser debatido no mundo na COP26 em Glasgow no mês de novembro, e esse é o assunto do RDTV. Isso, bem como as preparatórias aqui de São Paulo para essa conferência mundial. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio virtual Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, conhece tudo da área. Carlos, obrigado pela gentileza mais uma vez, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Fico à disposição para falarmos sobre a COP. Perfeito. Carlos, a gente estava até lembrando aqui no bastidor em relação à última conferência, que foi aquela Paris 2015, e com resultados, encaminhamentos, discussões muito relevantes. Agora, essa COP, a partir de novembro, ela acontece num contexto de pandemia da Covid-19. O que muda numa conferência com essa conjuntura mundial? Então, Leandro, o que é muito importante a gente dizer é que essas conferências internacionais, elas obtêm um resultado muito positivo quando você tem uma ampla participação, porque quando você fala de aquecimento global, nós estamos falando de todos os países do planeta, não é? De pobres e ricos, todos. Então, é muito importante que nesse processo de discussão, para a tomada de decisões, que você tenha uma ampla participação de todos. E esse ano, por conta da Covid, né, que levou ao isolamento social e levou à necessidade de vacinação das populações, os países mais pobres, muitos deles ainda não foram vacinados, né? E como a Inglaterra, que está sediando, aliás, na Escócia, mas no Reino Unido, está sediando a conferência, então há uma restrição para a entrada de estrangeiros, onde você tem a obrigatoriedade de ficar pelo menos 11 dias de quarentena, né? E sabe-se que o custo de permanência na Inglaterra, na hotelaria, é muito elevado. Então, isso está impedindo os países mais pobres, né, que não foram vacinados até agora, de participar mais efetivamente. Então, o que nós vamos ter é uma conferência esvaziada, né? Esvaziada do ponto de vista da participação social e também em função das metas que poderiam ser mais ambiciosas para a redução dos gases de efeito estufa. Uma vez que muitos países estão preocupados com a sua possibilidade de investimento na questão climática, não é? E em abrir mão do crescimento e de algumas outras prerrogativas para cuidar da questão climática, que é fundamental para o futuro, não é? Então, até os Estados Unidos, que tem um presidente hoje progressista, o Joe Biden, que estava disposto a fazer um esforço maior. Na verdade, a política americana está se voltando à empregabilidade e à infraestrutura, deixando de lado uma coisa tão importante que é a conferência e as metas, né, de contenção dos gases de efeito estufa. Carlos, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. A participação americana, a princípio, seria a grande notícia, né? Mas, pelo jeito, até pela sua fala, não é exatamente do jeito que a gente imaginava, né? Os Estados Unidos, que ficou fora do Acordo de Paris, né? De Paris durante o governo de Donald Trump, volta com Joe Biden. Parecia que ele ia engatar uma quinta nos investimentos verdes, podemos colocar assim, e não pintou nessa história, né? Acabou não vindo da maneira que a gente gostaria. E a gente está aqui no Brasil, que também é um país que nos últimos anos, vamos colocar assim de maneira mais popular, anda vacilando muito na questão ambiental. No caso do Brasil, no caso dos brasileiros que vão participar da conferência, eles estão mais próximos ou estão muito longe do que já tinha sido debatido nas outras conferências? O Brasil está muito parecido, por exemplo, com os países mais pobres, mas no caso do Brasil, por falta de vontade, não está querendo investir, diferente dos países mais pobres que não têm dinheiro. Como está a situação brasileira nesse momento, levando em conta o debate que vai ser feito em novembro? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa discussão,
no sentido de pensar que investimento em proteção, em prevenção e mitigação de aquecimento global é uma coisa apenas de países que possam investir, não é? O Brasil, infelizmente, já atingiu 1,7 graus, né, Celsius de aquecimento, que é o aquecimento da plataforma sul-americana. Toda a discussão da Conferência de Paris, em 2015, era para que nós não ultrapassássemos 1,5 graus. O Brasil já ultrapassou, né? Esse dado é recente. O mundo, em média, tem 1,09 graus hoje, né, de aquecimento global. Mas nas plataformas continentais, esse aquecimento é maior. E pior, nós temos 0,36 de aquecimento previsto até 2030. Isso significa que o Brasil atingirá 2 graus, em média, de aquecimento dentro de 9 anos, né? Isso é muito preocupante. Isso significa a desertização de regiões do Nordeste, a perda de produção agrícola no centro do país, na região centro-oeste, uma quebra muito forte de produção hídrica para a região sudeste, o que nós já estamos notando hoje com a seca, porque você altera o regime hídrico, né? Na verdade, a mudança climática, ela provoca uma espécie de enlouquecimento, uma instabilidade no clima. Então, o Brasil, é um país que está entre os G20, né? Entre as economias mais desenvolvidas do mundo, mas, por outro lado, ele é um país que terá uma possibilidade de impacto muito maior do que outros países, porque o Brasil é um país tropical, abriga uma enorme biodiversidade e abriga uma grande população vulnerável, que habita em encostas e locais sujeitos a deslizamentos, sujeitos a inundações, não é? Alagadiços. Então, o Brasil representa uma necessidade de se investir em medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, né? E os Estados Unidos têm mais ou menos o mesmo discurso, não querem abrir mão. A Covid fez com que a economia se retraísse no mundo todo. E assim como os países menos desenvolvidos economicamente, os Estados Unidos também, que é um país rico, também quer manter essa restrição em investimento. Lamentável para a humanidade, porque nós estamos às portas de um verdadeiro precipício, né? E temos que cuidar disso. Carlos, do ponto de vista de pauta das discussões dessas preparatórias aqui em São Paulo e a pauta do Brasil, quero até pegar o gancho com a pergunta do Miro Mota, entre os internautas que estão participando. O Miro pede uma avaliação sobre a atuação do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Ele pergunta se houve um retrocesso, o quanto o Brasil retrocedeu de 2019 para cá. Tem impacto esses últimos períodos ou esses últimos anos do Ministério do Meio Ambiente nessa pauta que vai ser levada na discussão a partir de novembro, Carlos? Olha, a primeira questão a se responder nessa pergunta é que o Brasil ele era o grande protagonista na questão de mudanças climáticas. O Brasil não é o país com mais recurso financeiro para investir, mas o Brasil é detentor de 20% da biodiversidade do planeta, da região amazônica, não é? Que é uma extensão enorme de florestas tropicais e muito maior do que a de outras regiões do planeta. Então, o que o Brasil tem, na verdade, é uma grande riqueza ambiental, mas também, na mesma proporção, uma grande vulnerabilidade. E que o governo fez? O governo de Jair Bolsonaro, infelizmente, ele não privilegiou a agenda ambiental. Então, Ricardo Salles, à frente da pasta, não é? Acabou não fazendo a lição de casa. Então, aquilo que o Brasil tinha, que o Brasil se sentava na mesa de negociações numa posição privilegiada com os países mais ricos, com os países mais desenvolvidos, não é? Porque o Brasil tinha uma posição correta, o que a gente chamava de soft power, né? Uma capacidade de sentar-se à mesa com os grandes países, porque tinha uma posição correta e tinha um grande patrimônio ambiental. O Brasil perdeu isso, porque já em 2019, o Brasil se recusou a sediar a conferência, não é? A conferência era para ser no Brasil,
foi transferida para o Chile, havia muita convulsão social, foi transferida para Madrid e acabou sendo, por conta de todo esse processo, uma conferência de poucos resultados, né? Então, sintetizando a resposta, o Brasil deixou de ser protagonista, era o grande protagonista na área ambiental desde 1992, e essa perda é irreparável, né? O governo atual é responsável por isso. E, por outro lado, o Brasil não tem proposta nenhuma, e, além disso, não fez a lição de casa para conter o desmatamento na Amazônia. Nós deveríamos estar hoje com um máximo de desmatamento de 3 mil quilômetros quadrados por mês, e nós estamos com mais de 10 mil quilômetros quadrados por mês de desmatamento. É um absurdo o que se faz hoje na Amazônia em termos de perda de massa florestal, né? Então, ou seja, o Brasil perdeu imagem, o Brasil perdeu protagonismo e o Brasil tem permitido a degradação ambiental no índice muito elevado. Pior, né? O depositário desse processo no futuro, né? Quem sofrerá as maiores consequências são países como o Brasil, que tem grande extensão territorial, estão em áreas tropicais e tendem a se transformar em áreas em savanização ou desertificação. E acho que esse é o grande ponto do debate, né? Nós que estamos aqui em São Paulo, por exemplo, nós não imaginamos, ou a maioria nem sabe da importância da Amazônia para a gente, né? Se não fosse a floresta amazônica, isso aqui seria um deserto igual do Atacama, do Chile, né? Então, a gente tem que agradecer muito para a gente ter uma natureza que, mesmo que a gente tenha desmatado muito aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem alguma coisa para conseguir sobreviver nessa área, né? E a gente, às vezes, não pensa muito nessa situação, mas a gente já vê as consequências, tanto na mudança climática, como, por exemplo, em algumas situações, como foram as queimadas no Pantanal, em que a fumaça chegou aqui em São Paulo, em muitos momentos a capital ficava com o céu preto pela poluição que vinha do Pantanal. Agora tem a crise hídrica devido à estiagem que foi acima do que a gente está acostumado por esse período de frio aqui no Sudeste, no Sul e tudo mais. Falta também, por parte do governo, dos governos estaduais, dos governos municipais, algum tipo de união para conseguir pressionar o governo federal a tomar o caminho correto, também a tomar o caminho de vamos lá, a gente precisa ser protagonistas, a gente precisa fazer a nossa parte, não dá para a gente esperar. Falta essa união também dos outros entes políticos do Brasil para isso? Olha, Carlos, o que se percebe, por um lado, é uma certa ignorância, né? O que não pode ser alegado por quem está dirigindo um estado, uma cidade, não é? Porque você tem a responsabilidade frente a uma agenda que é regida pela própria Constituição, quando você tem um capítulo de meio ambiente que diz que todos somos responsáveis pela gestão ambiental no país, desde o cidadão até o governo, e a mudança climática é um efeito que é comprovadamente uma questão que do ponto de vista científico, não deixa mais dúvida, né? Então, só para se ter uma ideia da consequência da Amazônia para uma região como São Paulo, né? Aproximadamente 40 ou mais por cento da umidade que nós temos no sudeste brasileiro é proveniente da Amazônia. Os ventos com umidade do mar, do Caribe, entram pelo norte da Amazônia, passam sobre a floresta através da evapotranspiração, por muitas vezes, essa massa de umidade vai para a Bolívia, ricocheteia nos Andes, retorna para a região do Pantanal, vai para o centro do continente e se expande para todas as regiões, pega até um pedaço do Nordeste. Então, a água que nós temos na região do Pantanal, todo aquele alagatiço que nós vemos, é proveniente dessa grande bomba natural da Amazônia, né? Então, nós podemos dizer que a nossa água, de certa forma, aqui não vem do Atlântico, né? Aqui no Planalto de Piratininga, na região metropolitana de São Paulo, vem da região amazônica. Então, metade da nossa água, praticamente, depende desse grande ecossistema produtor de água que tem origem na Amazônia. Nós temos que cuidar desse ecossistema, né? E aí, o que os governos fazem? Nem todos os governos têm a mesma proatividade, porque o grande problema dos governos é que a agenda governamental
geralmente ela é restrita a uma gestão, né? Seja do prefeito, seja do governador, seja da presidência da República, que é o caso de Jair Bolsonaro, só trabalha para a sua gestão e para a sua reeleição, né? E para o seu eleitorado. Então, esse tipo de governo, que nós chamamos de ad hoc, que é um governo que é voltado para si mesmo, ele não tem mais futuro, né? Quando você fala em sustentabilidade, em proteção da água, dos ecossistemas de aquecimento global, você fala de gestões para a sustentabilidade, que ela não é feita numa só gestão de governo. Então, a velha política, ela não se adapta mais no mundo de hoje. Nós temos que ter hoje governos que trabalhem de forma estruturante, não é? Governos que têm uma perspectiva de governar de forma intersetorial pela área ambiental, não é? Por isso que é importante, uma subsecretaria de meio ambiente não faz efeito no governo, você tem que ter uma secretaria com poder para mexer em todos os setoriais, para divulgar a sua agenda, para liderar um processo de sustentabilidade, né? O Estado de São Paulo tem uma subsecretaria que está submissa à área de infraestrutura. O governo federal tem o Ministério do Meio Ambiente, que, na verdade, ele está submetido, foi capturado desde o início desse governo pelo Ministério da Agricultura, né? A proposta inicial era acabar com o Ministério do Meio Ambiente e levar a parte da pasta para o Ministério da Agricultura. Então, essa captura, né, da área ambiental por outros setoriais, ela é muito ruim, porque ela faz com que você não consegue ter uma política integrada, intersetorial, voltada à sustentabilidade, que é o nosso futuro, né? A gente tem que governar para agora e para quem vem depois, senão quem vem depois vai receber um mundo muito pior do que nós recebemos agora. Carlos, e não tem como a gente não tocar nesse assunto sobre a questão da crise hídrica. Inclusive, é um tema que a gente falava ao longo dessa semana com a professora Marta Marcondes, lá da USCS. Qual que é o limite dessa crise hídrica na tua avaliação? Porque a gente teve, num primeiro momento, como de costume do governo federal, a negação do próprio ministro, né, de Minas e Energia, que não vai ter crise, pode ficar tranquilo. Ao longo dos últimos tempos foi mudando o discurso e agora a gente vê aí bater a porta literalmente, com os reservatórios aí muito abaixo do esperado, as chuvas até agora, embora setembro é um mês com R, não teve chuva para valer até agora. Qual que é o limite, qual a perspectiva? Essa crise vai até onde e até quando, Carlos? Essa crise, Leandro, ela irá até o momento que o governo deixar de gerenciar os recursos hídricos como se fossem apenas um recurso econômico para a geração de energia, não é? O que acabou acontecendo é que, apesar de você ter uma baixa dos reservatórios que era progressiva ano após ano, as concessionárias de energia continuaram a soltar água para gerar energia, sem se preocupar com a possibilidade de chegar a um volume muito baixo, muito pequeno, como nós chegamos agora, né? Então, quando você gere um sistema ambiental tão importante como é o sistema da água, de recursos hídricos, para a geração de energia, e grande parte dos rios brasileiros, das próprias usinas, elas são de propriedade de empresas, não é? Então, toda essa gestão, ela acaba sendo, de certa forma, direcionada para o ganho financeiro, não é? Por isso que nós insistimos que água é um direito humano fundamental, reconhecido pelas Nações Unidas, e não pode ser tratado apenas como recurso econômico, não é? Se você tratar a água como recurso econômico, o agente que dispõe da água, no caso, o Operador Nacional do Sistema, que faz isso para recursos hídricos, se ele não tiver uma visão humanista, se ele não tiver uma visão voltada aos múltiplos usos, à proteção dos ecossistemas, você vai ter um esvaziamento. E depois, quem ganha com isso, né? A receita dessas empresas de energia acabam indo para os acionistas e para o bolso das grandes empresas. Então, esse sistema de gestão que hoje se dá na questão de recursos naturais, até eu tenho um pouco de restrição de usar a palavra recurso, porque ela já implica
numa certa ideia de economia, né? Mas nesses elementos que são tão essenciais para a nossa vida, eles devem ser gerenciados de uma forma mais estrutural, voltados à sustentabilidade. E só Então, para quando nós... complementar, Pois não. isso que o senhor fala é bem a ideia que parece para nós, também o Miro Mota complementou com isso, mas a ideia que dá, Carlos, é exatamente essa. Toda vez que fala de crise hídrica, parece que a única saída é aumentar, né? Passar para a bandeira vermelha, aumentar o custo de energia, etc. Parece que não tem outra saída que não passe por essa vertente econômica, por esse viés financeiro. Então, aí tem um outro componente. A partir do momento que você diminuiu em grande parte o volume de água, sem se preocupar em tomar uma medida que fosse sendo de contenção gradual, o que acaba acontecendo é que você coloca em funcionamento usinas termoelétricas, não é? Que são usinas movidas a combustível fóssil, ou óleo, ou petróleo, de alguma forma, e também gás natural, o chamado gás natural, que de natural não tem nada, né? É um gás derivado do petróleo e cuja queima acaba emitindo gases de efeito estufa e também emite metano, né? O metano permanece na atmosfera há pelo menos 11 anos, como gás de efeito estufa, gás de aquecimento global. Então, é muito interessante observarmos isso, a estupidez, não é? Quando você, para combater a perspectiva de não ter mais uma matriz hidrelétrica tão eficiente por conta do aquecimento global, você ativa um sistema que provoca mais aquecimento global, né? É como se fosse um tiro no pé, não é? Então, é muito importante que a gente veja que a nossa conta de luz, que está sendo agora paga por todos, na verdade, ela, além de ser cara, ela representa mais aquecimento global que provocará mais problemas no futuro para todos nós, né? Então, você veja que como é importante você ter, num país como o Brasil, um planejamento que tenha na sua essência a preocupação ambiental, né? Para que você não cometa essas besteiras e que não cometa, principalmente, o que eles colocam hoje como uma necessidade, porque não houve planejamento lá atrás, né? Preocupados com sustentabilidade, o resultado certamente seria outro. Claro que a conferência de Glasgow vai ser uma conferência que vai falar da questão ambiental de maneira ampla, né, de maneira mundial. Mas o quanto que essas situações do Brasil acabam influenciando? Você já falou da questão do Brasil perder o protagonismo no debate, mas no olhar do exterior para cá, na cobrança, na possível pressão para cima do Brasil, a gente pode ver alguma diferença levando em conta esses últimos acontecimentos, ou seja, aumento do desmatamento da Amazônia, as queimadas do Pantanal, agora a crise hídrica, isso tudo influencia no debate que vamos ter em novembro? Então, é importante nós percebermos que a partir da Conferência Rio 92, no Rio de Janeiro, nós tivemos vários tratados internacionais que foram sacralizados naquela conferência. Um deles foi o de mudanças climáticas, que dá origem a todas essas conferências que estão ocorrendo agora. O outro, de diversidade biológica, que também ocorre, esse ano vai ocorrer na China, também no mês de novembro, e também o acordo de combate à desertificação, não é? Qualquer país que não cumpra a sua parte em um desses tratados internacionais, ele pode ser cobrado pelos outros países, pelos demais países, porque este é um processo cooperativo que envolve o planeta, então todos devem trabalhar para impedir que esses malefícios avancem, a mudança climática, a desertificação e a perda de espécies, né? O Brasil, por conta da Amazônia, por conta da perda de biodiversidade, ele vai ser cobrado internacionalmente. É um desgaste político para o país. Mas como é que isso na prática acontece? O Brasil é exportador, então o Brasil exporta principalmente produtos do setor primário. Esses produtos, principalmente decorrentes da agricultura ou da extração de madeira ou de outros que possam ter uma inter-relação com a questão ambiental, quando entram no mercado internacional, eles podem estar impregnados de carbono, ou seja, eles podem ter uma ligação direta com a degradação do meio ambiente, não é?
E quando isso acontece, existem restrições no mercado internacional. Então, primeiro, você pode barrar as exportações de um país, deixar de comprar os produtos daquele país, mesmo para aqueles que produzem de uma forma regular, é possível que os demais países, esse país se veja com uma imagem suja, ruim, né? Imagem que foi arranhada por todo o processo de degradação. Então, mesmo quem produz de forma limpa, um agronegócio mais consciente, pode ser penalizado. E, além disso, existe uma outra lógica que é a concorrência desleal. Quando você produz às custas do meio ambiente sem poupá-lo, né, isso é considerado internacionalmente, no mercado internacional, como concorrência desleal, porque você produz a um custo muito baixo, deixando para o ambiente e para as futuras gerações esse ônus, né, que a gente chama de um processo de terceirização da poluição. Né? Então, é muito importante a gente perceber que quando um país ele comete crimes ambientais, ele permite a ilegalidade, a criminalidade, ele paga por isso no mercado internacional. Portanto, há muita possibilidade do Brasil não conseguir acertar os detalhes da cooperação do Mercosul com a comunidade europeia. Né? E quem hoje está muito em cima da Organização Mundial de Comércio para que se cumpram esses requisitos são os próprios americanos. Né? Então, a gente tem que ver aí que não é apenas a restrição de um grupo de países, mas no geral. Né? Quase todos os países defendem esses tratados e o Brasil pode sofrer penalizações por isso. Leandro, só para emendar mais uma, em relação às preparatórias de São Paulo, o que também está sendo debatido a mais? Daquilo que eu acho que a gente já tratou dos principais temas aqui, acho que os mais populares, podemos dizer assim, né? Mas nas preparatórias de São Paulo, está sendo debatido alguma outra situação que a gente não viu no detalhe, que a gente não está prestando muito atenção nesse momento? Olha, eu acho que nós temos dois aspectos para o Brasil, né? Para São Paulo, essas jornadas elas caminham, né? Elas vão para uma área nacional e supranacional. Mas por exemplo, em São Paulo, o que se discute muito não só as vulnerabilidades ambientais frente às mudanças climáticas, e aí você pode colocar a questão da água como um exemplo, né? Essa questão da seca extrema que nós passamos agora, mas a outra questão é a governança, né? Qual é a capacidade do nosso governo de enfrentar essa situação, né? Qual é a possibilidade do Departamento Ambiental, por exemplo, do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado, de fazer esse enfrentamento, né? Qual é a qualidade desses departamentos ambientais? E aí nós temos um déficit de governança em São Paulo, porque a Secretaria de Meio Ambiente virou uma subsecretaria que está subordinada à área de infraestrutura. E mais, o Estado de São Paulo extinguiu 3 institutos que são fundamentais para a política ambiental paulista. O Instituto Florestal, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico. Né? Então, isso foi uma ação do governo sem discussão pública, né? Isso não passou pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, não houve nenhuma discussão com a comunidade científica. Então, o que acabou acontecendo em São Paulo é que São Paulo, da mesma forma como a área federal brasileira, São Paulo está passando por um retrocesso na sua capacidade de governar, de administrar o Estado diante do momento dessa grave crise de que nós estamos falando agora. Então, não é possível falar em mudanças climáticas, em vulnerabilidades ambientais, como a água, em vulnerabilidades sociais, como a população que será atingida. Até agora, quem paga a conta mais alta de luz já está sendo atingida, não é? Você já tem um impacto. Mas também nós estamos sendo atingidos na falta de capacidade da governança do Estado de São Paulo para enfrentar essa situação. E aí tem mais uma questão, que é a participação social, né? Como estão os instrumentos de participação social no Brasil e no Estado de São Paulo, por exemplo, para enfrentar essa situação? Nós temos hoje, no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, uma insuficiência democrática, não só pela baixa qualidade
do cadastro de entidades ambientalistas que lá está, né, que foi totalmente, está sem critérios em função de alterações que ocorreram, como também da própria composição do Conselho, que não tem uma composição que seja democrática, no sentido de que as preocupações com a sustentabilidade, as decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade, elas venham a ocorrer, né? Isso também é motivo de uma ação judicial, um inquérito está aberto no Ministério Público. Então, vocês vejam que a questão de mudanças climáticas, ela não é simples, ela não se refere só ao clima, ela se refere à água, à biodiversidade, à vida das cidades, à temperatura, ao desconforto térmico e também o nosso próprio sistema de governança ambiental. Perfeito, Carlos. Aliás, Carlos Carvalho, agradecendo mais uma vez os internautas aí que nos acompanham. Obrigado a todo mundo que vai interagindo, mandando suas considerações, seus comentários. E, Carlos Bocui, para encerrar aqui da minha parte, finalizando sobre as preparatórias, a COP começa no dia 1º de novembro, hoje dia 17 de setembro. Quantos encontros preparatórios ainda terão até o início da conferência? Nós teremos aqui no Brasil, pelo que consta na nossa agenda, mais de 10 eventos preparatórios, né? Todos transmitidos pela web, sempre pelo YouTube do PROAN, que é a organização que eu presido. Então, nós passamos por uma discussão do estado de São Paulo, uma discussão da região sudoeste de São Paulo, que tem floresta, biodiversidade. Nós passamos por uma discussão nacional das 5 regiões do Brasil, mais o Pantanal, que vai ocorrer no início de outubro. Vai haver uma na região do ABC, né? Tratando especificamente dos problemas do ABC, que não são poucos, né? A região do ABC, para mudanças climáticas, tem aí uma longa lista de tarefas a executar, né? E depois dessas discussões regionais, que tem mais uma discussão com a Defensoria Pública, uma outra discussão nossa com a Associação dos Juízes Federais, tem uma discussão que se trata e travará no Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário, e aí nós vamos para uma conferência latino-americana, que será no final de outubro, né? E aí, mesmo durante o mês de novembro, já repercutindo a COP, nós teremos vários eventos que serão promovidos pela Carta Capital em conjunto com o PROAN, né? Aí envolvendo pessoas de renome e já repercutindo a conferência de Glasgow, os resultados, né, principalmente. É isso, Carlos Carvalho? É isso, e é bom saber que vai ter uma conferência aqui no ABC, porque realmente a gente tem que debater muito a questão da BINIX, pessoas que infelizmente tiveram que, né, não tinham outra escapatória e foram morar lá, também um adensamento muito grande aqui na região, a gente está cada vez com mais problemas de enchentes a cada chuva que vem, que no momento agora não está vindo chuva suficiente para enchente, mas mesmo assim a gente tem esses problemas, é bom que isso seja debatido, porque tem a nossa parte nessa história toda que a gente precisa melhorar e muito, antes de também querer cobrar dos outros, né? Então a gente tem que fazer o nosso também para cobrar de todo mundo, cada um faça o seu. Verdade. Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui, aqui conosco mais uma vez. Carlos, sempre uma satisfação em tê-lo aqui. Vamos fazer mais vezes, de forma mais frequente, porque são bastante temas, até para a gente focar, encaminhar. Importantíssima essa sua avaliação, não só nesse contexto da conferência, mas também nos temas do dia a dia, como o Carlos Carvalho bem lembrou também, os temas da região. Carlos, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite, e vamos abrindo esse debate, porque ele diz respeito à vida e ao futuro de todos nós, né? Muito obrigado.